Oi gente, tudo bem? Quem fala aqui é a Débora e eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida nesse momento. Essa palavra ela se encontra lá em Lucas 24, versículo 13. A gente vai estar falando dos discípulos de Emaús, do momento em que Jesus encontra esses discípulos e eles não o reconhecem de primeira. Antes desse acontecimento, ser descrito na Bíblia, a Bíblia também conta que Jesus ele foi morto, e ele foi sepultado. E ele foi ressuscitado. E as primeiras testemunhas oculares desse acontecimento foram mulheres. E elas, assim que viram que Jesus não estava lá no sepulcro mais, e vieram os dois anjos que falavam, não, ele não está mais aqui. Por que você procura entre os mortos aquele que não está morto? Então, essas mulheres, elas correm e contam aos discípulos, e muitos não acreditam. Pedro foi um deles que ficou abismado e demorou para acreditar, e por isso ele correu até o sepulcro e viu com os próprios olhos e se maravilhou com a ressurreição de Cristo, porque Cristo não estava lá. Mas alguns não seguiram esse caminho. E Emaús conta essa história de dois discípulos que seguiram longe de Jerusalém, onde Jesus estava, onde Jesus havia sido ressuscitado. E eles saíram daquela cidade e foram caminhar para uma aldeia chamada Emaús. E eu queria ler com vocês o versículo 13 nesse momento. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Então aqui a Bíblia fala que esses dois eles estavam caminhando distantes de Jerusalém, então eles estavam fora do que Jesus estava fazendo, porque Jesus tinha sido ressuscitado e ele ia aparecer para os discípulos, e ele ia passar 40 dias com os discípulos. Então imagina, depois a gente descobre que os discípulos voltam, esses dois que saíram voltam para Jerusalém, mas imagina se eles não voltassem, imagina se esses dois tivessem pego o caminho para Emaús e ficado em Emaús e perdido a grande experiência de conviver mais 40 dias com o próprio Jesus ressuscitado na terra. Então fica aí uma questão pra gente pensar. E logo depois a Bíblia conta do versículo 3 até o 35, que esses dois discípulos eles iam conversando sobre tudo o que estava acontecendo, sobre a morte de Jesus e como eles estavam tristes por isso, porque eles acreditavam que Jesus era o Salvador. E aí Jesus morreu. E aí pessoas disseram que Jesus tinha sido ressuscitado, mas eles não estavam acreditando 100% nisso, porque ninguém havia visto o corpo de Jesus. Então, como acreditar nisso? E Deus falou muito ao meu coração que quantas vezes a gente não é exatamente assim? Quantas vezes a gente não duvida que Jesus é o Salvador só porque algo não correu de acordo com os nossos planos? Só porque a gente não conseguiu aquele emprego que a gente queria? Só porque a gente não conseguiu uma vitória na nossa vida pessoal? Só porque a gente não conseguiu alcançar algo que estava mentalizado? Ou até mesmo ter uma resposta de Deus, sabe? Só porque Deus ficou em silêncio em relação a uma questão nossa que a gente tinha orado muito e pedido muito. Então, às vezes essas decepções com Deus são justamente a nossa falta de fé. É pela nossa falta de fé. Depois do versículo 13, Jesus começa a caminhar com eles. Mas a Bíblia fala, no versículo 16, que os olhos dos discípulos estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Então, tinha esse problema. Jesus começava a caminhar com eles e a ouvir as preocupações e tal. E eles não entendiam que era o Jesus que estava caminhando com eles. Porque, pasmem, mesmo que a gente saia do lugar em que Jesus está e a presença de Deus, ele ainda vai atrás da gente. Ele ainda nos ama o suficiente para correr atrás de nós e para chamar a gente em amor, sabe? E Jesus veio como essa presença calma e simples que estava andando, caminhando ao lado desses dois discípulos. E aí no versículo 19, Jesus pergunta, o que está acontecendo? Do que vocês estão falando? E eles falam, caramba, Jesus, como é que você não sabe? Jesus não, mas caramba, como é que você não sabe, do que está acontecendo agora nos últimos dias em Jerusalém? É o que todo mundo está falando e você não sabe o que está acontecendo? Eles explicam no versículo 20, 21, que eles esperavam que Jesus fosse aquele que iria redimir Israel. Mas depois disso tudo, já era o 3º dia que aquelas coisas aconteciam. Então já era o 3º dia em que Jesus estava morto. E pessoas disseram que ele ressuscitou, mas e aí, sabe? Cadê Jesus? E aí Jesus fala no versículo 25.
Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava todas as escrituras. Então Jesus ele fala que eles eram nécios e tardos de coração para crer no que os profetas diziam. Então eles não estavam crendo no que os profetas estavam falando, que o Filho de Deus iria vir e iria ressuscitar, sabe? Então, e nisso Jesus explica. Ele vai explicando desde Moisés até os profetas e falava sobre as escrituras com esses discípulos. No caminho, eles eram alimentados novamente. Eles eram relembrados das escrituras, porque por algum motivo, justamente pela incredulidade, eles iam esquecendo que a Bíblia apontava para Jesus, que as escrituras apontavam para esse exato momento que eles tanto duvidavam, que era a ressurreição de Cristo. E aí no 28 fala que Jesus, enquanto eles caminhavam, Jesus fez menção de que ia passar adiante, ele fez menção de que ia continuar no caminho dele e não ficar com os discípulos. Só que eles falam, não, por favor, fique com a gente, porque já é tarde, então vem para nossa casa, come com a gente, fica mais um pouquinho com a gente. E esse momento de comunhão, de se aproximar, de querer buscar o Senhor e de querer ter um encontro, o momento em que você se achega mais com Jesus é extremamente importante, porque foi ali que a chave na mente dos discípulos foi virada. Foi exatamente ali que tudo mudou, que a visão deles mudou e que eles reconheceram quem era Jesus. Que aquele Jesus que estava andando com eles era o Jesus, o Salvador Jesus, que eles tanto seguiam e amavam. E fala no versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, ele, Jesus, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, justamente ao partir do pão, e o partir do pão significa comunhão, significa, mesa, sabe? Sentar junto. É um lugar de afeto, de carinho, de cuidado, de casa. Então, nessa atitude de partir o pão, eles conseguiram reconhecer quem era Jesus. E a gente precisa exatamente isso, sabe? Jesus, ele só pede que a gente tome essa atitude de convidar ele para ceiar com a gente, de convidar ele para almoçar com a gente, para ter um tempo com a gente, um tempo de qualidade. E aí ele faz o resto. E aí ele faz com que os nossos olhos se abram e que a gente reconheça quem ele é. E ali, logo depois que Jesus desaparece, os discípulos, eles viram um pro outro e eles falam, caramba, era Jesus? E no 32 eles falam, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Então eles reconhecem que enquanto Jesus falava com eles, no caminho, mesmo que eles não entendessem realmente que era Jesus ali, o coração deles já ardia. Então o Espírito Santo já incomodava, sabe? Já era aquela coisa ardente de caramba, o que é isso que está sendo dito? E a palavra de Deus, sabe? As palavras que estão aqui, na Bíblia, a Bíblia tem esse poder na gente, sabe? A Bíblia é a própria palavra de Deus, escrita, deixada pra gente. Então, ao ser lida, ao ser pensada, discutida e falada, a palavra tem esse poder de queimar o nosso coração, de dividir o nosso espírito, a nossa alma do nosso espírito. Então, a gente precisa muito, muito, muito cultivar esse hábito de falar a Bíblia, de conversar sobre a Bíblia, de ler as Escrituras. É uma vida com Deus, é a leitura da Bíblia. E a partir disso, o nosso coração queima, porque é a palavra de Deus, é o próprio Jesus em palavras pra gente. E ali eles reconheceram, que era Jesus, que Jesus tinha realmente ressuscitado e que as mulheres que viram Jesus, que Jesus não estava no túmulo, estavam certas. E ali eles realmente tiveram essa mudança e eles voltaram para Jerusalém. Eles não ficaram no lugar que eles estavam antes, eles voltaram, eles retornaram para Jerusalém para contar a todos o que tinha acontecido. Então não basta só a gente ter um encontro com Deus, a gente precisa também voltar e ser testemunha desse encontro com Deus, ser testemunha de quem Deus é.
de que Jesus é o Salvador, de que Jesus ressuscitou e ele mudou a nossa mente, ele abriu os nossos olhos e por isso nós somos transformados e a gente precisa passar isso adiante, a gente precisa transmitir quem Jesus é para as pessoas. E no versículo 35 é o exemplo, é literalmente isso, só que em palavras, e fala assim: então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então os discípulos eles voltaram e falavam como Jesus estava com eles no caminho e como eles tinham sido, puderam reconhecer Jesus a partir do pão. Então é toda uma história, é todo um testemunho, sabe? A gente precisa contar o nosso testemunho, a gente precisa ser testemunha por onde a gente passar. E Jesus, ele deseja isso de nós, porque eu acredito que Jesus não se revelou a esses dois discípulos à toa, porque por mais que a fé desses dois discípulos estivesse esmorecida, Jesus também desejava que eles voltassem e falassem e fossem testemunha do milagre de Deus, sabe? De Jesus, da vida de Jesus, da ressurreição de Jesus. Então, que a gente possa ser testemunha, que a gente possa caminhar com Cristo e reconhecer a Cristo, sabe? Que a gente tenha uma vida diária de comunhão com Deus e que a gente não chegue ao ponto de ter que só sentar à mesa e só partir o pão para reconhecer Jesus. Eu não sei de vocês, mas eu quero reconhecer Jesus no caminho. Eu quero reconhecer Jesus assim que ele chega perto de mim. Eu não quero esperar até eu chegar ao final, até eu chegar em Emaús para conseguir entrar na casa, partir o pão e aí ver Jesus. Então, é uma oração constante, que a gente consiga reconhecer a Cristo em todos os momentos. Em todos os momentos. Porque Cristo é real e ele anda com a gente. Agora, a decisão de se achegar, de querer conhecer Jesus é nossa. É a gente que fala: Jesus, vem, entra, come comigo, eu quero te conhecer. E aí sim, aí ele se revela a nós. Aí a gente consegue enxergar quem é Cristo, quem é Deus. Mas que a gente continue, que a gente ande, que a gente não desista de procurar e de chamar Cristo. E de ter comunhão com ele, porque isso faz toda a diferença. É aí que a gente se torna uma pessoa antes e outra depois. É a partir de Jesus que tudo muda. De reconhecer Jesus que tudo muda. E eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida tanto quanto abençoou a minha.